pé, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48, no Sermão das Bem-aventuranças. Esse texto diz assim, é um dos textos mais enigmáticos, um texto que confronta, que deixa pessoas confusas. Diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos ler toda a igreja? Bem alto, 1, 2, 3, já. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Essa é uma ordem que Jesus nos dá. Então vamos orar. Coloca a tua mão no teu coração e fala: eu quero te obedecer, eu quero que essa palavra transforme a minha vida, essa palavra me leve a crescer, e essa palavra me leve a avançar e a melhorar. Diga para umas duas pessoas: se prepara, Deus vai falar com você, se prepara. Você pode se assentar. Querido, será que hoje realmente você está melhor do que antes? Se pegar uma foto sua de 20 anos atrás e comparar com hoje, e aí, você tem vergonha? Você acredita que eu ia pegar uma foto minha para colocar nesse telão de LED e eu fiquei com vergonha? Eu era magro, irmão, que meu paletó listrado era de uma listra só. Aí eu queria pegar do pastor Regis, mas eu fiquei com dó dele, eu falei: não, eu acho que ele vai ficar bravo. Aí peguei de uma turma lá, de muitos irmãos, eu falei: eles vão me processar se eu colocar. Então eu achei na internet, muitos sites gostam de pegar o antes e depois de pessoas famosas, de artistas. Então, se até os artistas de Hollywood, tão bonitão, tem o antes e depois, se a gente pegar algumas fotos, vamos tentar ver algumas? Vamos tentar ver se é de fato uma melhoria. Você conhece esse ator do Jurassic Park, Chris Pratt? Ele é um cristão, sabia disso? Ele declara sua fé em Jesus. Eu acho que ele melhorou, olha a cara dele. Vamos ver outro. Esse aqui, o próximo, também famoso, eu acho que ele deu uma melhorada nos dentes. O que você acha? Eu acho que deu, né? E o cabelo também, será? Próximo, nós temos o Hulk. Você acha que o Hulk melhorou? Ou se ele era um Hulkinho meio estranho? Eu acho que melhorou. Vamos próximo. Nós temos esse aí. Você acha que melhorou? Eu acho que a parte dos dentes também, por mais que você talvez ache que ele é bonito fisicamente, eu acho que melhorou. Quem mais? Esse aqui agora. Talvez esse aqui você não conheça, mas também é muito famoso, um ator de Hollywood. Parece que não mudou nada, mas talvez a orelha, não sei, o cabelo, não sei. Próximo aqui. Esse você conhece? Talvez esse é o mais falado. Será que deu alguma melhoria do antes e depois? Irmão, se melhorou, tem esperança para você. Você fala: meu Deus, eu não vou ter vergonha de mostrar a minha foto. Próximo. E esse aqui agora, talvez seja o máximo do máximo, Tom Cruise. Você acha que na juventude essa cara ia melhorar tanto para os filmes que ele faz hoje? Bom, pergunta para quem está ao teu lado: você me mostraria uma foto sua de 50 anos atrás? Pode tirar essa aqui do telão. Então, se nós achamos que nós melhoramos, se nós progredimos, evoluímos, como nós podemos continuar melhorando? Porque infelizmente alguns acham que esse processo de melhoria pode parar. Será que houve de fato evolução na sua vida em todas as áreas? Talvez a área financeira, você fala: pastor, se eu te contar a minha história de 10 anos atrás, melhorou demais a sua saúde. Não estou falando só da parte física, se está mais bonito ou não, mas muitos medem o crescimento, uma evolução nessas áreas físicas, da beleza, da financeira, a sua família. Agora, se nós olharmos tudo isso que a gente julga externamente como coisas, pontos que nós medimos evolução, se você olhar para a palavra de Deus, a grande maioria de tudo isso vai passar e vai ficar aqui na terra, e não são coisas eternas. Então a minha pergunta é: qual é a evolução ou melhoria na sua vida que irá durar para a eternidade? É isso que nós vamos aprender hoje. Será que tem coisas que Deus está trabalhando em mim, e que me melhora, e que me faz crescer e evoluir, que será eterno, que isso vai ter uma repercussão por toda a eternidade? Você sabe que o nosso Deus é um Deus de melhoria, é um Deus de evolução, é um Deus que nos leva a crescer, é um Deus que gosta de multiplicação e frutificação. A Bíblia fala que quando Ele cria o homem, Ele fala: eu quero que vocês multipliquem, frutifiquem. Jesus fala da parábola dos talentos, que era para ser multiplicado o potencial dado a cada um. Então é de fato, eu e você precisamos sempre ir além.
pensar em crescer e melhorar. O problema é que alguns, quando chegam a uma certa idade, eles acham que chegaram no limite, pararam no que é chamado de um platô, e eles falam, eu acho que não tem mais para onde crescer, e aí você vai ter que me engolir. Geralmente quando alguns entram na terceira idade, ou acham que estão ficando idosos, eles acham, agora pela idade que eu tenho, eu posso falar o que eu quiser falar, eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque eu sou isso mesmo, quem quiser me aceitar, tem que me aceitar como eu sou. Agora o problema é que alguns, quando acham que pararam de crescer, não entenderam que quando você para de crescer, você começa a morrer. Eu vou te repetir, não há uma estagnação, quem não cresce está retrocedendo. E é por isso que alguns, quando estão ficando idosos, parece que estão ficando mais chatos, mais nervosos, mais resmungão. Fala para quem está ao outro lado, quando você ficar velhinho, você não vai ficar chato, fala para ele, você vai ficar muito melhor. Você não vai ser aquele velhinho enjoado, não. Reclama de tudo, você já viu? Sabe, eu já ouvi irmãos dizendo isso, falou, meu pai, se você está assim nessa idade, quando você tiver 99, ninguém te aguenta. Eu falei, não, 99 eu vou estar muito melhor. Agora, o crescimento visível, externo, ele depende do crescimento interno, que é invisível. Então olha essa frase nesse slide para você gravar e entender essa verdade. Nós precisamos entender que o crescimento externo é um resultado do crescimento interno. De fato, aquilo que é visível para as pessoas é apenas uma manifestação de uma consequência de mudanças que estão acontecendo dentro de mim. Quem está me entendendo diz amém. Tem essa história real de um pastor que estava aflito porque chegou no sábado à noite, o culto era domingo de manhã, e ele não tinha nenhuma mensagem para a sua congregação, para a sua igreja. Ele não se sentia inspirado e falou, Deus, o Senhor não me deu nenhuma palavra, e Deus não falou comigo. Então ele estava no seu escritório, orando, clamando a Deus, estudando a Bíblia, mas parecia que o céu estava fechado, Deus não falava com ele. Então o seu filhinho de 7 anos, queria a atenção do pai. Sábado era o dia de dar atenção para o filho, e queria lá chamar a atenção do pai, pai, vamos brincar. E o pai falou, hoje não dá, eu preciso aqui preparar o culto, hoje não dá. Mas o filho depois de 20 minutos voltava querendo a atenção do pai. E o pai estava ficando aflito, porque precisava se concentrar. Então ele teve uma brilhante ideia. Quando o filho voltou com um livro na mão, com folhas duras. A última parte do livro era uma imagem do globo terrestre com as nações, mas uma arte muito bem detalhada, bem complexa, muito grande na capa inteira. Então o pai assim, naquele ímpeto, destacou aquela contracapa, pegou uma tesoura e começou a recortar em pequenos pedaços, formando um quebra-cabeça. Ele teve uma brilhante ideia. Ele falou, eu vou embaralhar isso aqui e falar, esse aqui é a nossa brincadeira, a sua diversão da noite. Você vai tentar montar esse quebra-cabeça. E assim ele fez. Deu aquele tanto de pecinha para o menino e falou, vai lá para a sala montar. Aí ele pensou, isso vai demorar uns 30 minutos. Pelo menos 40 minutos ele vai ficar entretido com isso. Passaram 5 minutos, o menino volta com o negócio montado. O pai não acreditou, levou um susto e falou, mas como? Nem eu conseguiria, que negócio, o desenho é muito complicado. Me conta como que você conseguiu montar esse quebra-cabeça. Aí o menino falou assim, papai, muito fácil. Na parte de trás tinha a figura de um homem. Eu só fui montando um homem, o braço, o outro braço, a cabeça. Era só uma pessoa. Quando eu montei a pessoa inteira, a parte de trás estava prontinha. O pai falou, uau. Naquela hora o Espírito Santo falou com ele, aqui está a sua mensagem. E a mensagem do domingo era, se você quer colocar o seu mundo externo, o seu mundo em ordem, você tem que colocar a sua vida pessoal em ordem. Na verdade, nada externo vai encaixar, se você não se encaixar por dentro. Então por isso que talvez essa mensagem vai introduzir uma nova série, que eu quero falar sobre como colocar em ordem a vida interior nessa geração de tanto estresse, de tanta ansiedade, de tanta pressão. E o pior de tudo, que talvez essa mensagem, ela vai gerar alguma pressão em você. Porque quando a gente fala sobre crescimento, sobre melhoria, avançar e aperfeiçoar, nós temos uma certa pressão. E talvez você se sinta angustiado ao ouvir o versículo que lemos de Mateus 5,48. Jesus no Sermão da Montanha dizendo, é uma ordem, a vontade de Deus é que você seja perfeito, como o Pai Celestial é perfeito.
E talvez você recebe isso e fala, isso me angustia, porque, meu Deus, como isso é difícil. Como é difícil, todo mundo me impressiona, porque o meu cônjuge quer que eu melhore sempre, os meus filhos querem que eu melhore, o meu patrão quer, o meu pastor também. Aonde eu vou, as pessoas esperam que eu esteja cada vez melhor, ou rendendo mais, ou mais, frutificar mais, crescer mais. Agora é óbvio que isso é uma vontade de Deus. Olha comigo em Efésios 4, verso 12, o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, é para mim e para você. O crescimento individual é uma ordem bíblica, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Fala essa palavra bem rápido para quem está ao teu lado, varonilidade. Fala rápido. Você deu conta? Paulo está dizendo que tem uma estatura, tem uma medida que nós devemos alcançar, que é alcançar a plenitude de Cristo, a estatura. Mas Jesus é perfeito, Ele nunca pecou e nunca vai pecar. Então Ele é um referencial, modelo de crescimento e alvo, para que nós possamos ser como Ele, cada vez melhor, ficar só crescendo. O problema é que essa geração Nutella não aguenta pressão, não gosta de cobrança. O pai fala que o menino tem que melhorar, ele fica bravo, ele fala, não, tá bom do jeito que tá. Por quê? Porque as pessoas estão querendo tirar a pressão da perfeição. Elas acham isso é muito para mim, querer chegar até a estatura de Cristo. Por quê? Porque quando ela vai ver esse compromisso e essa escolha tem um preço a ser pago, crescer dói, é muito esforço, é muita responsabilidade própria, é muita cobrança, é muita prestação de conta. Então por isso é mais cômodo eu não crescer e ficar paralisado, ou crescer de uma maneira muito lenta, porque toda mudança tem um custo. Mas eu quero te dizer uma verdade, toda estagnação tem um custo ainda muito maior. Eu vou repetir, toda evolução, toda mudança tem um custo, mas não crescer e evoluir, ficar estagnado, te dará um preço, um custo no futuro ainda muito maior. Pergunta para quem está ao teu lado assim, você está na sua melhor versão? Pergunta para ele, pergunta, você está na melhor versão? Nós somos uma geração que acostumamos com esses aparelhos eletrônicos, como smartphone. Certa vez eu comprei um tablet como esse, e esse tablet que eu comprei, passado algum tempo, ele já não estava tão bom, muito lento, pesado, não abria os aplicativos. Então eu cheguei numa loja e perguntei para o vendedor, na loja oficial dessa marca, e falei, olha, está com problema, o negócio aqui não está tão bom. E ele disse, é porque já evoluiu, você vai ter que trocar de aparelho, você vai ter que comprar um tablet mais moderno, um processador mais atual. E eu disse, não, mas eu não quero, eu quero ficar com esse. Qual é a forma dele ficar bom como antes? Tem um jeito? E ele falou, tem. Você precisa fazer um downgrade nele. Eu falei, o quê? Repete. Ele falou, sabe o upgrade que você sempre ouve falar? Eu falei, sim. Então existe um downgrade. O que é o downgrade? Vamos colocar esse slide para você entender. Se um upgrade é você melhorar o sistema operacional, que sempre acontece, existe o downgrade, que se refere ao retorno ao nível anterior. Então, ele me falou, o problema é que você deixou isso aqui no automático, e sem você perceber, o sistema atualiza automaticamente. Então, estava fazendo o upgrade do sistema operacional sem você perceber. Eu creio que até os vovôs estão entendendo essa linguagem tecnológica. E eu falei, entendi. E o que eu tenho que fazer? Ele falou, então você faz o downgrade, se refere a voltar à versão anterior e vai ficar bom como antes. Eu falei, ótimo, então me ensina como faz. Ele disse, só tem um problema, se eu te ensinar. Muitos aplicativos que você precisa hoje não rodará naquela versão anterior. Eu falei, então o que adianta você estar me contando isso? Se não vai abrir. Ele diz, os aplicativos modernos precisam do sistema atualizado. E se você volta para o antigo, então eles não abrem mais. Eu falei, e qual que é a solução? Aí ele voltou, comprar um novo. Eu falei, entendi. Você entendeu, né? Tudo te força a avançar, a consumir mais, a melhorar. Bom, se isso acontece na tecnologia, eu quero te dizer que essa realidade aqui
também faz parte do seu mundo interior. Você vai sempre escolher fazer um upgrade da sua versão, ou você vai retornar. Paralisar não fica. E a pergunta é, você está tendo um upgrade espiritual? Você está ficando cada vez mais generoso, mais humilde, mais santo, mais simpático, mais amoroso? Você fala, pastor, eu não sei. As pessoas ao seu lado poderiam falar, você está muito melhor hoje do que você era antes. Agora o triste é alguém falar, você piorou demais, você não era assim. Você era muito melhor, você era uma pessoa mais de oração, você era mais espiritual. A sua versão de crente hoje é melhor do que a versão anterior? Ou pior? Talvez você está ouvindo isso e fala, pastor, o problema é que eu não estou aguentando manter o padrão de ser esse crentinho bonitinho de domingo. Eu não estou dando conta de aparentar ser essa família crente perfeita aos olhos de todo mundo. Sabe, às vezes nós idealizamos um tipo de família americana. Sabe daqueles filmes antigos, norte-americanos, que os americanos, a maioria protestantes, iam no domingo de manhã com as suas melhores roupas para o culto na igreja batista. E aí, se a gente pedisse uma foto de uma família perfeita, vamos tentar ver uma foto. Eu tentei buscar uma para você falar, será que essa é a minha foto do Instagram? Nós temos ali o pai, a mãe, 3 filhos e os avós aqui no meio, tão sorridentes, tão alegres, os filhos anjinho, olha lá que coisa maravilhosa. Então esse pai, na figura vendida das redes sociais, ele tem que ser provedor, ele tem que ser líder, íntegro, próspero, ele tem que ter resposta e solução para tudo, porque ele é o sacerdote, ele é o cara. Essa mãe é professora, ela sempre está bonita, arrumada, educada, ela é sensível, ela é bonita, ela é espiritual, ela é a cuidadora da casa. E esses anjinhos aqui, é irmão amoroso demais, nunca briga, não grita, não fala palavrão, é um abraçando o outro o dia inteiro, e os anjinhos voando na casa. Aí você fala, pastor, a minha foto não é essa. A minha foto de família, se eu mostrar, talvez você fala, já não tem nem pai e mãe, já divorciou. Talvez você nasceu num lar sem paternidade, você não teve referencial. E você fala, na minha casa, não é anjinho voando não, é demônio saindo pela torneira. Está amarrado, hein, irmãos? Mas talvez o ambiente foi de briga, de cobrança, de gritaria, de gente entrando bêbada, de abusos, eu não sei. Aí por isso você fala, eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou ser um crente hipócrita, fariseu, e pegar uma foto dessa e tirar, e todo mundo aparentar que eu sou um crente maravilhoso, e viver de aparência, porque é como um sepulcro caiado, quem for ver com uma lupa vai encontrar adultério, infidelidade, briga, discórdia, falta de amor. Ou outros vão para outra linha, não, eu vou ser o crente sincero, eu sou ruim mesmo, aqui está a minha foto, e quem quiser me aceitar, me aceite como sou. Esse sincerão, ele quer tirar a responsabilidade de melhoria, ele fala, lá eu grito mesmo, lá eu tenho esse problema mesmo. Eu acredito que nenhum desses 2 caminhos é o caminho bíblico de evolução. Qual seria? Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, uma verdade poderosa sobre ele, o maior apóstolo do Novo Testamento diz assim, fiel é esta palavra, ou fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O maior dos apóstolos, o homem que teve mais revelação, usado pelo Espírito Santo, como um canal para trazer a Bíblia, o Novo Testamento, diz que é o principal dos pecadores. Será que ele estava mentindo? Mentindo era só uma projeção? Não, ele falava aquilo que ele acreditava, e no versículo posterior está a explicação, mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, ou exemplo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então aqui está a explicação, ele se via mesmo principal, pior tipo de gente, mas ele falou, o que Deus fez na minha vida, a transformação, foi para mostrar que ele pode fazer isso na vida de qualquer um, em qualquer família, e ele me fez um modelo, a tal ponto de Paulo dizer, que todos deveriam imitá-lo, porque ele imita a Jesus. Ele trouxe uma grande revelação em 1 Coríntios 1, verso 2, anota esse texto aí, aprenda o que ele diz assim à igreja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem
ou para ser santos, a todos em que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Há duas revelações aqui. Primeiro, ele diz que quem já nasceu de novo em Cristo Jesus, aquela igreja de Corinto, que estava em Jesus, quem já nasceu de novo em Cristo Jesus, levanta a sua mão e fala: eu sou santo, eu fui santificado em Cristo Jesus. Mas para a mesma igreja diz que foi chamado para ser santo. Não parece um paradoxo? Peraí, eu já sou santo ou fui chamado para ser? Não, no mundo espiritual, no seu espírito, o Senhor já te santificou, porque o Espírito Santo veio morar dentro de você e já te fez uma nova criatura. Você já é a justiça de Deus, totalmente perdoado, amém? Mas mesmo assim, foi chamado para se santificar num processo gradual, dia após dia, melhorando e avançando na alma e em todo o seu ser, resplandecendo essa mudança que a palavra te dá de ser parecido com Jesus. Então a grande explicação está em 2 Coríntios 3, verso 18. Olha aí o que ele explica sobre esse tema. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, diga comigo bem alto: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então diga comigo: eu sou transformado de glória em glória. Hoje tem uma glória sendo derramada sobre a sua vida aqui nessa palavra, nessa noite, e tem transformação acontecendo, mas amanhã vai ter uma glória maior, e amanhã você vai estar melhor do que hoje. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa verdade? Então, se você crê nessa verdade, que isso está acontecendo, aí vem um chamado para toda a igreja, um chamado para essa igreja local, chamada Família Vale, de sermos modelos para essa geração. Filipenses 3, verso 17, ele está dizendo para a igreja: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, se tem alguém que tem Paulo como modelo, Jesus como modelo, então fala para toda a cidade: pode olhar para mim, eu vou modelar essa geração. 1 Tessalonicenses 1,7, ele repete para a igreja de Tessalônica: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ele poderia vir em Campo Belo e falar: Igreja Vale, vocês se tornaram um modelo para as igrejas dessa cidade, dessa região. Não um modelo de arrogância, orgulho, achar que é melhor. Não, um modelo de generosidade, de humildade, de santidade, de fervor espiritual, de oração, de evangelismo, de vida cheia do Espírito Santo. Quem quer ser modelo assim? Eu quero. E aí tem um chamado individual para eu e você, como um servo de Deus, uma serva de Deus, de ter essa meta de ser modelo. 1 Timóteo 4,12, Paulo diz para o seu discípulo Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um modelo, um exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então esse chamado se estendeu a mim e você, de nós termos o alvo de sermos como Jesus, expressar a Jesus e sermos um modelo para aqueles que virão conhecer a Jesus. Aí talvez você fale: pastor, essa responsabilidade é pesada, porque eu posso sair daqui decidido, eu vou ser um exemplo de marido, um exemplo de crente na empresa que eu trabalho, lá na faculdade, eu vou ser cheio de Jesus, eu vou ser luz lá. E essa decisão não dura 3 horas, não é, meu irmão? Acontece alguma coisa, você já esqueceu da sua resolução. Você já viu, já lidou com uma mulher cansada e com fome? Já viu? O que vira? Pergunta para uma mulher e fala: você já esteve cansado e com fome? Meu irmão, é pior do que TPM, você não acredita não? Mas homem também tem os seus problemas, que parece que ele já saiu de si. Quando ele está com uns boletos acumulados para pagar de uma só vez, conta da CEMIG, DEMAI, internet, gás, verdurão, supermercado, cartão de crédito, quer que para? É tensão pré-mensalidades, é TPM dele. E aí ele está lá, ele esquece, porque pode ser um momento que ele vai estourar, que ele vai falar: eu saí do culto ontem, falando que eu ia ser um modelo de gente paciente, cheia de Deus, puro amor, mas agora já estourei, já gritei, já perdi todo o propósito. E você sempre vai constatar
que quando você toma uma decisão, por causa de você mesmo, ou da religião, ou da igreja, de querer ser um modelo, vai dar errado, vai fracassar. Na primeira prova, você pisa na bola e você demonstra como você é falível, como você é pequeno, como você tem tantas áreas para serem melhoradas e fala, quer saber, não quero esse compromisso mais não. Mas quando Deus te deu uma ordem, de Mateus 5,48, de você se tornar perfeito, Ele nunca te daria uma ordem que não te ajudasse, que não te capacitasse. Por isso, para ser testemunha de Jesus, ser como Ele, Atos 1,8, o Senhor falou, não faça nada, antes que eu capacite vocês com o poder do Espírito. A palavra poder, dínamos. Um poder explosivo que vai te dar o fruto do Espírito. Então o Espírito Santo vai te ajudar, dia após dia, você continuar nesse propósito de expressar a Cristo aonde você vai, e de ficar só melhorando, e só crescendo, e ser aperfeiçoado em todas as áreas. Quem está me entendendo? Agora, eu preciso deixar o Espírito Santo fazer isso, e eu preciso cooperar com o Espírito Santo, dando lugar a Ele, dia após dia, falando, Senhor, para eu ser modelo nessa geração, de vencer a carne, as tentações, o mundo e o diabo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso depender do Senhor. Então Ele nos deu 3 disciplinas fundamentais e prioritárias, para quem tem esse alvo de ficar só crescendo e melhorando. E a primeira disciplina é óbvia, é a oração. Vida de oração, não é aquela vida de oração medíocre, religiosa, de orar de manhã agradecendo porque dormiu bem, ou na hora do almoço dizendo, se faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, a oração é um tempo com Deus de cultivar relacionamento, um tempo que você quer falar com Deus, mas vai ouvir a Deus, você quer ouvi-lo. Então muitos têm essa dificuldade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não sabem que Ele fala prioritariamente pela sua palavra, que é viva, que libera o rema, amém? Então vem a segunda disciplina, eu oro e tenho uma vida na palavra, ali Deus pode falar comigo. Então eu começo a ler o livro de João, o livro de Provérbios, o livro de Mateus, o livro de Salmos, e eu começo essa leitura com esse desejo, Deus, fala comigo, a tua palavra me instrui e me transforma. A terceira disciplina, eu quero chamar de uma disciplina dupla, é a disciplina da cruz, os 2 vértices, o vertical e o horizontal. É essa comunhão do vertical e do horizontal que me leva a crescer. O vértice vertical aponta para o céu, que no meio da adoração, quando eu estou vivendo como igreja, estou aqui no meio do povo de Deus, adorando ao Senhor, em comunhão com o Espírito está agindo na minha vida, está me transformando, está me quebrantando, porque eu sou como um vaso na mão do oleiro, e hoje você na adoração se entregou, então o Espírito Santo está tocando em você, está falando você, está lapidando você, está enchendo você de graça, amém? Você crê que está acontecendo isso hoje nesse culto? Mas a comunhão horizontal é você virar para o seu irmão aí agora e falar assim, eu preciso de você, você é uma bênção na minha vida. Fala para ele, você é uma bênção na minha vida. Meu irmão, você pode falar para ele, você não sabe o quanto você me abençoa, você me santifica, você me fortalece, você me edifica. Meu irmão, nós somos criados para essa vida de comunhão da igreja. Então quando nós vamos lá para a festa da roça, não é para dançar forró não, quer dizer, crente não dança forró, não sei, aí é pretexto para quê? Para ter esse tempo de vida na vida, de um irmão abraçar e falar, meu amado, eu amo você, você é uma bênção de Deus, dá uma palavra de exortação, de inspiração, de motivação, e aquilo Deus está usando a igreja para ungir você. Então nós precisamos do grupo vida, porque isso aqui não é o suficiente da igreja primitiva. Eles tinham o culto no domingo, a grande celebração como exército, para ser arregimentado e equipado, mas lá no grupo vida, é a minha família, eu posso pedir oração, eu vou orar pelo meu irmão, falar o nome dele, olhar no olho dele e falar, meu amado, isso é igreja é vivermos juntos cada semana, a vida que Deus propôs para nós. Quem pode dizer amém? Então essas 3 disciplinas é fundamental, oração, palavra e comunhão. A comunhão com Deus e com a igreja, com o cabeça e com o corpo. E isso vai me levar a ter uma aliança com a perfeição. Você pode não ser perfeito hoje, mas você precisa estar no caminho da perfeição. Então diga bem alto, eu não sou perfeito hoje. Você está aí comigo? Pode falar bem alto? Fala, eu não sou perfeito hoje, mas eu estou no caminho da perfeição.
Então fala para quem está ao lado, tem paciência comigo, eu estou em processo. Fala para ele, não estou terminado. Tem paciência. Amém? Deus está trabalhando e eu estou melhorando. Agora, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Esse fato de que sempre querer melhorar e ser transformado de glória em glória, levará você a ter benefícios, não só na eternidade, mas agora. Mas esse preço pago, que alguns pagam tanto para expressar a Jesus, terá um galardão eterno. E você não tem ideia que de fato o Senhor vai recompensar de maneiras diferentes na eternidade. Haverá galardão diferente, diz a palavra de Deus. Haverá posicionamento diferente. Aqueles que o Senhor colocará em uma nobre posição para reinar com Ele sobre as nações. Eu acredito que são aqueles que pagaram um preço aqui na terra de crescimento, de aperfeiçoamento e de viver em vitória sobre o pecado. Porque o Senhor disse que essa profecia está se cumprindo e vai se cumprir antes de Jesus voltar. Você ouviu aquela série sobre a volta de Jesus? Então, ficar melhorando é uma das condições para Jesus voltar. Porque Efésios 5 fala que Deus está preparando a noiva, tornando ela perfeita e sem mácula nem ruga para a volta de Jesus. Então, o Senhor está aperfeiçoando você. Mas, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar um processo de crescimento profetizado lá em Apocalipse 22, verso 11, olha para a sua Bíblia, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Então é verdade que quem está na lama vai ficar mais lameado, um abismo vai chamar o outro, a dimensão de pecado vai ser maior, as pessoas não vão contentar com os prazeres da carne atuais e vão sempre querer mais, e de um abismo viverá em outro abismo. Mas eu tenho uma boa notícia para você: se o imundo ainda se torna mais imundo, a Bíblia diz, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Se o mundo afunda no pecado, há uma geração, há uma igreja que está crescendo em santidade, está sendo aperfeiçoada, ela está vivendo um avivamento cada vez maior, ela é santa hoje e vai ser mais santa amanhã, ela é fiel hoje e vai ser muito mais fiel a Jesus amanhã. Você faz parte dessa geração, amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa promessa? Então diga comigo, e o santo continue a santificar-se. Então amanhã você vai ser mais santo do que hoje, depois de amanhã mais santo do que amanhã, e o ano que vem você vai estar muito mais fiel a Jesus, muito mais santo. Por quê? Porque você está crescendo de glória em glória, amém? Só que para isso acontecer não é automático, é uma busca. Você que colabora com isso, você que fala, Senhor, eu quero ser um crente melhor. E é terrível quando a gente vê versões de crente que falam assim: pastor, antigamente eu era um cara de oração. Pastor, 20 anos atrás eu era nos montes, eu era, olha, destemido, pregava até para os postes. O que aconteceu? Um upgrade ou um downgrade? A sua versão atual está mais lenta, mais pesada, não literalmente, né? Mas parece que tudo travou, o ministério não avançou. Por quê? Porque você não colaborou com o processo de melhoria ou de santificação. Por que você não ora mais? Por que você não jejua mais? Por que você não adora mais? Deixa eu te dizer, sem isso, sem esse crescimento, nós vamos empacar, literalmente, em mandamentos que Jesus deu como ordem, e Ele espera isso de nós. Como no Sermão da Montanha, antes de falar a ordem de sermos perfeitos, nos versículos anteriores o Senhor desenhou isso que Ele esperava. Ele deu detalhes práticos. Veja comigo na sua Bíblia, abra aí, Mateus 5, verso 41. A ordem de Jesus aqui no Sermão da Montanha é: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Eu tenho assistido a série The Chosen. Eu não sei se você já assistiu, eu acho que tem muita coisa muito boa e edificante ali. E dos momentos que eu assisti, mostrava Jesus sendo desafiado com os discípulos por soldados romanos a praticar isso aqui. Porque havia uma lei romana que os judeus deveriam, e eram obrigados, quando estavam numa estrada, a carregar o peso, o fardo de um soldado, seu escudo, sua bagagem, por mais pesada que fosse, por até 1 milha. Então tinha marcos na estrada. Então Jesus foi coagido a isso.
Os soldados colocaram todo aquele peso em cima dele, dos discípulos que não gostaram, e andaram por 1 milha. E ali naquela série mostra que quando chega, os soldados falaram: já chega, a lei fala que é aqui, vocês podem devolver. E Jesus continua andando. E ele fala para os discípulos: não vamos parar. Se eles pediram 1 milha, vamos 2. Não chegou no destino. E aqueles soldados ficam espantados, porque nunca viram aquilo. Os discípulos não gostaram. Mas Jesus estava dando um ensino prático, que se alguém pede para você andar 1 milha, você pode ir 2. Se você deveria liberar perdão 1 vez, você pode liberar a 2ª. E aí a coisa começa a aprofundar. Verso 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque vem a explicação do céu: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Aí vem o portanto. Diga comigo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa palavra no grego perfeitos é a palavra teleios, que seria uma tradução de completos. Ser completo para Deus, atingir uma medida como Ele, é você fazer o que o homem normalmente não faria. O andar a 2ª milha, um nível de perdão, ou de amar até mesmo quem te odeia, quem te persegue, o seu inimigo, te leva a estar num nível muito acima do que qualquer pessoa poderia determinar. Agora, como eu te disse, Deus nunca te pediria algo que Ele não te capacitasse a isso. Você tem o poder do Espírito Santo para andar a 2ª milha com alguém, para não orar apenas por quem ama você, mas orar por quem não ama você. Só que na prática isso é muito difícil, eu já passei. Está na pele no dia que alguém perseguiu você, acusou você, caluniou você, inventou uma grande mentira, tocou na sua família ou num filho. Meu irmão, você é de carne e osso, você fica irado. Eu já fiquei com raiva, triste, e a sua vontade é: Deus manda fogo do céu e queima tudo. Mas Jesus fala: não é esse espírito, não é essa o princípio. Ame quem persegue você, abençoa. E eu já pude fazer isso, às vezes não querendo, mas pela fé, falando: eu estou abençoando esse fulano, para que ele seja próspero, para que tudo vá bem. Senhor, que a tua misericórdia venha sobre ele. Mas quando você faz isso, a Bíblia diz: há uma recompensa celestial. E eu creio que essa recompensa começa já agora, meu amado, porque o Senhor sabe de cada lágrima, cada dor, cada injúria, cada injustiça que foi cometida com você, e cada ato que você tomou de escolha por causa de Jesus está registrado no memorial. E lá em Hebreus está descrito ali: Ele não é injusto para ficar esquecido das suas ações, mas Ele vai te recompensar ato por ato. E às vezes você começa a ser tão abençoado e você não tem ideia, porque você não lembra aquela atitude que você foi aprovado, porque você perdoou, aquela atitude que você abençoou, que você fez aquilo que Deus esperava que você fizesse. Agora o grande problema é que muitos não estão andando a 2ª milha, não estão avançando em nenhuma área, é porque eles acham que isso aqui não é possível. Eles falam: pastor, é porque você não atravessou o nível de injustiça que fizeram comigo, o nível de rejeição, de abandono, sabe? Eu sinto aquele desejo de vingança, porque a dor foi muito forte. Talvez alguém abusou você, rejeitou você, alguém que você confiava, quebrou um pacto de fidelidade, expondo você. E é nessa hora que você fala: como eu vou ser perfeito e amar essa pessoa e abençoá-la e liberá-la? Bom, eu quero te dar um caminho. Eu ouvi um professor de química contando isso, e aquilo me abençoou e encaixou com aquilo que Deus estava trazendo ao meu coração. E a explicação dele aqui na química, tenta acompanhar o raciocínio comigo. Quando um químico ele quer trabalhar com uma molécula e transformar aquele elemento químico, geralmente ele pode pegar átomos de oxigênio
e adicionar naquela molécula. E quando ele vai colocando átomos ali dentro, ele vai entender que existe um limite máximo de que uma molécula comporta o adicionar átomos de oxigênio. E se passar daquele limite, ela vai entrar num colapso, ela poderá colapsar. E é por isso que nós temos elementos como o cloreto, clorato, hipoclorito e o perclorato. Agora, o interessante é que, tanto na química como em outras ciências, é usado um prefixo, que é o prefixo per. Eu tenho um slide aqui para te explicar melhor. Quando tem esse per antes de um elemento, de algo que precisa ser chegado ao máximo, pode existir aqui o permanganato, o perclorato e o peróxido. Quando você está no limite máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula, sempre vai se usar o prefixo per. Mas é interessante que essa lógica usada na química, também ela é usada em muitas outras áreas do seu dia a dia que você não sabe. Por exemplo, algo pode ser feito ou algo pode ser perfeito. Entendeu? Quando colocamos esse prefixo, significa que chegamos ao máximo daquela atitude, daquele sentimento, daquele desejo. Então algo pode ser ou algo pode permanecer. Evoluiu, avançou. Algo pode fazer ou algo pode perfazer. Quem está me entendendo, diga amém. Então, pastor, onde que você quer chegar com isso? Se o P é o nível máximo, se a gente analisar o que Deus está esperando em Mateus 5:41 em diante, no Sermão da Montanha, Ele está dizendo que Ele está nos esticando ao nível máximo, de sermos parecidos com Ele, e Ele falou, se vocês fizerem isso, verão que vocês são de fato filhos do vosso Pai Celestial. Então Ele nos faz crescer em todas as áreas, e é óbvio que o que está aqui em jogo, é o que é mais valorizado para Deus dentro de nós, que é o amor. E se o amor, ágape, o amor de Deus, que é revelado, que nos leva a amar até o inimigo, se o amor é o oposto do egoísmo, no egoísmo nós só queremos receber, nós só queremos ganhar, mas no amor, se é o oposto, então a expressão visível de quem ama é doar. Por isso que Deus doou o seu único filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Talvez uma das expressões aqui na terra mais visíveis de amor é doar. Quando você doa algo, seu tempo, seu sentimento, você doa o seu espaço, você doa sua vida, você doa, você está amando. Então, se nós queremos doar ou amar em grau máximo, nós temos que entender que se doar é a expressão maior de amor, nós poderemos colocar o per antes dessa expressão. E aí nós temos esse próximo slide para te explicar o que vai acontecer aqui. Quando você tem no amor o oposto do egoísmo, e no egoísmo você só recebe, e no amor você só doa. Então, se você quer amar em grau máximo, você coloca um per antes do doa e vira perdoa. Talvez não existe nada que expresse amor em nível perfeito do que o perdão. O perdoar, segundo Jesus, é uma das maiores expressões de perfeição. Por isso que, se a gente voltar para Mateus 5:48, começa com uma palavra de ligação. Portanto o quê? Se você amar o seu inimigo a ponto de perdoá-lo. Jesus disse que poderíamos perdoar não apenas 7 vezes, mas 7 vezes 7. Se você tem o perdão como marca da sua vida, talvez não existe um caminho de aperfeiçoamento maior do que o caminho do perdão. Então, quem mais perdoa é o que mais está sendo aperfeiçoado. O perdão é o caminho da perfeição. Grave essa frase, que o Espírito Santo fale ao seu coração, nesse próximo slide, que o perdão é o caminho da perfeição. Você pode dizer isso bem alto comigo? 1, 2, 3 já. O perdão é o caminho. Mais uma vez, o perdão. Você já prestou atenção no que você acabou de falar? Se você acreditar nisso, você vai ter que ficar perdoando muitas vezes. Talvez você vai ter que perdoar o seu irmão hoje. Fala para o seu irmão, se você me perdoar hoje, você fica mais perfeito. Fala para ele. Então fala, perdoa meu irmão. Fala para ele, se você me der uma feijoada hoje, você vai ficar mais perfeito ainda. Fala para ele. Aproveita, quem sabe Deus toca o coração. Então Paulo
está dizendo que existe um caminho que é sobremodo excelente. Está lá em 1 Coríntios 12, verso 31. Olha o que o apóstolo Paulo fala: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Deus deseja a visão de excelência, e há um caminho que é sobremodo, é excelente acima de tudo. E aí está escrito no próximo capítulo inteiro, e no verso 13 de 1 Coríntios 13, ele revela que caminho sobremodo é esse. Ele fala: agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três, porém o maior destes é o amor. Talvez o lugar que nós mais amamos é o lugar onde nós mais perdoamos. Sabe, querido, Deus, Ele quer que você seja aperfeiçoado, e muitas vezes Ele te treina nessa habilidade de perdão. E fica fácil você perdoar quando você souber o quanto você é perdoado por Jesus. Quem mais é perdoado, mais ama, diz Jesus. Então, quando você tem a revelação da dívida que o Senhor te perdoou, meu amado, fica fácil você perdoar. Por quê? O perdoar é você doar algo que a pessoa não merecia. Quando alguém fez algo contra você, acumulou dívidas contra você, é como se você tivesse nas mãos muita nota promissória, escrita cada ofensa, cada injustiça, cada roubo que aquela pessoa cometeu. Então você carrega na sua mão, dentro de você, uma prisão, que são aqueles escritos de dívidas, as notas promissórias. Mas quando você escolhe perdoar, você escolhe rasgar o escrito de dívida, você escolhe doar aquelas notas promissórias, dizendo: você não me deve mais nada, você está liberado, eu não quero cobrar isso mais de você, você está na bênção para você seguir a sua vida. Mas você não entende que quando você libera aquela dívida, você libera aquelas notas promissórias, quem na verdade foi liberto não foi a pessoa, foi você. O seu passado está sendo liberto para você avançar para um novo que Deus tem para você. Você está entendendo? O grande problema é que muitas pessoas não avançam na vida financeira, emocional, afetiva, familiar, matrimonial, com os filhos, na vida espiritual com Deus, no ministério. A igreja não cresce, o pastor não avança. É porque talvez tenha um escrito de dívida, uma corrente presa no passado, com alguém que o feriu, e ele fala: alguém me passou para trás, pastor, alguém roubou a minha oportunidade, um patrão me feriu, alguém pisou na bola comigo, foi muito infiel, alguém que prometeu caminhar comigo me rejeitou e aconteceu um divórcio, os meus filhos foram tão ingratos, o meu líder espiritual foi tão terrível, ele me magoou, abusou da autoridade de liderança espiritual. Então, se de fato aquilo não foi quebrado, aquilo está preso e você não consegue avançar e deixou você estagnado. Tem gente que vive uma vida amargurada. Você já viu pessoas com cara de limão azedo? Fala para o irmão que está ao teu lado: não é você, não, você não tem cara de limão murcho. Fala para ele: não tem cara de maracujá seco. Fala para ele: não tem. Vai falando que ele vai sorrindo, ele vai ficar com medo e fala: não tenho mesmo. Sou o Tom Cruise daquela foto, mais velho. Então, quando você vê uma pessoa que carrega um semblante pesado, talvez muito da ansiedade, da depressão que ela tem, é porque ela não conseguiu desvincular de pessoas que ela guarda no seu histórico de dívida. Ela não conseguiu ter o no doar. Ela precisava pegar na gaveta dela da alma todas aquelas notas promissórias que ela lembra e fica maquinando, e liberar, e jogar fora, e queimar, e falar: está liberado, essas pessoas estão livres. Mas quando você fizer isso, é você que vai voar, é você que vai avançar para uma nova etapa. Deus pega você e fala: agora você está pronto para ir para outro nível. Eu não sabia que Deus ia trazer uma pessoa hoje de manhã, que veio na igreja talvez pela primeira vez, e quando eu estava terminando essa mensagem agora, aquela jovem senhora estava em prantos, sem eu conseguir enxergá-la. Ela estava no meio das pessoas, e quando eu estava orando pelas pessoas aqui, alguém trouxe ela na frente, e ela mal conseguia falar, ela estava tremendo. Ela dizia: pastor, Deus me trouxe aqui para ouvir essa mensagem, porque a minha vida está presa há muitos anos, porque eu não consigo perdoar. E eu podia ver aquela dor, aquela dificuldade, e ela disse: ora por mim. O Senhor falou no meu coração que eu deveria ungí-la. Eu peguei o óleo e eu falei: em nome de Jesus, há uma unção de libertação agora.
E quando eu comecei a orar, parecia que Deus estava tirando correntes, um peso, uma prisão. E eu falei para ela: perdoar não é fácil. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Agora, perdão não é sentimento, é uma escolha. Não é emoção. Escolha agora, libera essa pessoa que você tem tanta raiva, tanto ódio. E aí ela estava chorando tanto. Mas quando ela conseguiu fazer essa oração, parecia que uma luz veio no rosto, começou a iluminar. Você não tem ideia do que acontece quando o perdão se torna parte da sua vida. O seu cartão de visita como um cristão é perdão. As pessoas podem ferir você, magoar você, mas você vai perdoá-las sempre. Sabe por quê? Porque você já foi perdoado lá na cruz. E com o perdão que você recebeu, que é eterno, você pode liberar para as pessoas. Você pode aplaudir a Jesus por essa verdade? E o último versículo que eu quero que você leia comigo, abra sua Bíblia em Filipenses 1, verso 6. Eu já quero convidar o ministério de louvor que esteja aqui para nos ajudar nesse momento que nós vamos orar. Filipenses 1, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: e eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Tem uma data de validade aqui. O dia está com letra maiúscula, é o dia da volta de Jesus. Se for amanhã, Deus está com pressa. Se for demorar algumas semanas, Ele está trabalhando. Nessa noite, Deus pegou você, porque Ele começou uma boa obra, e Ele vai completar. Até o dia dele voltar, você vai estar pronto para o arrebatamento. Ele está moldando você como oleiro, Ele está trabalhando na sua vida. Talvez Ele tenha permitido você passar difíceis provações, difíceis testes, mas Deus está capacitando você a perdoar e a avançar. Ele está trabalhando em você, para que você fique mais parecido com Jesus, dia após dia, até aquele dia, amém? Então levante uma das suas mãos e fala: eu estou em obras, porque o meu Deus está trabalhando na minha vida. Agora você vai falar assim: Senhor, pode trabalhar, pode completar a obra. Amém? Fica de pé no seu lugar. E eu queria convidar você a colocar a tua mão no teu coração. E você vai se apropriar dessa mensagem orando. A oração é o meio que você toma posse. Se você crê que essa palavra foi para você, enquanto o ministério vai adorar, para gerar uma atmosfera onde Deus se move, porque Ele habita no meio dos louvores. Você não vai cantar, mas você vai falar com Deus. Fecha os teus olhos. Aí onde você está, coloca a tua mão no teu coração e fala: Senhor, me ajuda a avançar. Eu quero ir além. Eu não quero ficar estagnado, nem parado. Oh Deus, você pode começar a orar. Aí onde você está, o Espírito Santo está ouvindo você.